Olá, turminha! Tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre coragem. E aí, tem sido corajoso, corajosa? Pois é. E é muito legal quando a gente descobre de onde vem a nossa força, de onde vem a nossa coragem. E por isso a aula de ensino religioso, porque o ensino religioso ele tem como, como é que eu vou dizer, como meta, né, a alcançar, nos ensinar sobre Deus, sobre o seu poder e também agregar na nossa vida valores que vão fazer de nós pessoas melhores. A verdade, crianças, é que quanto mais pertinho de Deus a gente estiver, melhores nós seremos. Agora, quanto mais afastados, a gente vai perdendo valores, a gente vai ficando medroso, a gente vai ficando desobediente, a gente vai ficando respondão. Isso não é legal. Por isso a gente precisa, se aproximar de Deus. E nessas aulas a gente tem aprendido sobre isso. E tem um menino na Bíblia que a gente começou a falar semana passada, o nome dele é Davi. Pois é, Davi. Eu até mostrei o Davi errado semana passada, que eu tava sem o bonequinho do Davi, mas hoje eu tô aqui com o Davi certo. A Bíblia diz que ele era um menino ruivo. Olha os cabelinhos dele aqui, vermelhinhos, com a sua bolsinha, e na sua bolsinha tinha aquelas pedrinhas, lembra? E a funda dele, aquela tipo a tiradeirazinha, né, que ele jogava pedra, pois é. E Davi, ele era um menino que ele se aproximava de Deus, ele tinha prazer de ficar pertinho de Deus, cantando, apacentando as ovelhas do seu pai. Pois é, e aí ele tinha muita coragem por causa disso. Lembra que a tia falou que um dia veio um urso para tentar pegar as ovelhas do pai dele? Davi pegou a bolsinha dele e botou o urso para correr. Noutra vez veio um leão, pois é, foi isso que a gente falou na semana passada. E Davi também conseguiu dar um jeito no urso e no leão. E Davi era bem pequenininho. Mas aí a história vai continuando e Davi viveu muitas coisas. Depois de muito tempo, depois de tudo que Davi viveu, ele virou, sabe o quê? Ele se tornou rei de Israel. Deus escolheu Davi, esse menino pequenininho, o menor da casa dele, para ser rei sobre toda Israel. Já pensou? Você pequenininho sendo escolhido por Deus para ser, de repente, o presidente da República? Uma ministra da educação, alguma coisa assim muito grande? Para Deus nada é impossível. Então seja obediente a Deus, que Deus ele tem os melhores lugares para cada um de nós. Mas a gente precisa ser obediente, precisa ser também corajoso. E o que não faltava em Davi era coragem. Lembra do salmo que a gente cantou semana passada? Né? Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar problemas e lutas e possa sofrer, se o inimigo quiser me abalar, com suas mentiras tentar me prender, não vou temer, vou confiar, o Senhor virá me salvar. Porque Davi sabia que o Senhor era o pastor da vida dele. E assim como ele cuidava bem das ovelhinhas do pai dele, ele sabia que Deus, o bom pastor, cuidava muito, muito melhor da vida dele também. Bom, vamos lá. Continuando a nossa história, que hoje a gente vai encerrar a história de Davi, né? Continuando a nossa história, um belo dia, Davi tá lá no mesma passagem que a gente leu semana passada, 1 Samuel capítulo 17. Um belo dia, Davi ficou sabendo que um gigante ele estava perturbando a nação de Israel. Era um gigante filisteu chamado Golias. Olha o tamanho do gigante. E Davi, pequenininho, olhou para aquele gigante e estava todo mundo apavorado. Vou baixar o gigante aqui para vocês verem, né? Mas olha, ele é bem grandão. E Davi ficou sabendo porque Davi, um menino muito obediente, muito bonzinho,
ele ia levar lanche para os seus irmãos lá na guerra, porque os seus irmãos eram grandes, fortes e eles eram soldados e Davi cuidava dos irmãos. Ele ia lá levar o lanche para os irmãos e aí ele ficou sabendo que tinha um gigante muito, muito feroz, muito brabo e que ninguém queria enfrentar, ninguém estava com coragem para enfrentar aquele gigante. Olha, imagina aquelas pessoas se diziam que serviam a Deus, que estavam do lado de Deus, mas não acreditavam na força de Deus, não acreditavam no poder de Deus. Davi, cheio de coragem, chegou para o rei Saul, né? E falou: olha, pode deixar que eu vou lá enfrentar esse gigante, porque quando veio o urso e o leão atacar as minhas ovelhinhas, as ovelhinhas do meu pai, eu dei um jeito neles. Então, por que eu não posso também com esse gigante? A minha força, ela não é minha, ela vem de Deus. Deus é que é a minha força. Olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem a força e nem a coragem. Aí aqui tá escrito assim, ó. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu também. Então disse Saul, o rei: vai e o Senhor seja contigo. Aí sabe o que Saul fez? Porque imagina, para lutar com um gigante daquele tamanho, um gigante muito grande, os soldados estavam todos armados, né, com as suas armaduras, suas flechas, suas espadas. E Davi estava lá, ó, de pastorzinho, esqueci foi o cajado do Davi, mas tinha um cajado de pastor. Ele estava com a sua bolsinha, com o seu lanchinho, suas pedras, e como que ele ia lutar? Saul falou: não. Vamos lá, você precisa colocar a armadura. Aí Saul pegou a armadura que era dele e começou a vestir em Davi. Olha, vestiu a armadura dele em Davi, para o Davi ir bem protegido para aquela guerra. Saul colocou, ó, um escudo no Davi, para o Davi se proteger, e Saul deu a espada para o Davi ir lá e guerrear contra aquele gigante. Meu Deus do céu. E Davi foi lá todo desengonçado e o gigante estava lá, esperando alguém que pudesse o quê? Lutar com ele. Será que quem ia ganhar essa luta? Será que era o Davi? Ou será que era o gigante? Olha o tamanho do Davi. E Davi estava todo desengonçado com aquela roupa. Olha, ele não estava nem conseguindo andar direito. Sabe por quê? Porque a armadura era do Saul. Davi, além de ser muito pequenininho, não cabia na armadura. Ele também nunca tinha usado uma armadura, ele não sabia como é que usava isso. Davi pensou bem e falou: olha, senhor rei, muito obrigada, mas eu não vou usar essas coisas porque isso não cabe em mim, tá me deixando ainda mais atrapalhado. Devolve a minha bolsinha que eu vou lá, ó, do jeito que o Senhor me fez. Como é que o Senhor Deus te fez? Alto, baixinho, gordo, magrinho, e o cabelo? Pretinho, ó, o Davi até parece gatinho, enroladinho, né? Como que é? Desse jeito que você é, né? Você vai ser vitorioso em tudo que você for fazer. Na escola, nos trabalhos da escola. E por falar nisso, eu quero, ó, dar os parabéns para todo mundo que fez o trabalho. Olha, nota 10 para vocês. Vocês arrebentaram, a tia ficou muito feliz. Quem não conseguiu fazer ou não achou o trabalho, entra em contato com a gente que a gente vai estar tentando ajudar vocês, tá? Mas eu acredito que todo mundo vai conseguir fazer e eu fiquei muito feliz porque muita gente entregou e cada um tava mais lindo do que o outro. Vocês são maravilhosos. Tá, mas aí Davi pegou. Lembra que a tia falou o que tinha na bolsinha do Davi? O que tinha? Ó, aí aqui é a bolsinha que eu usei para mostrar para vocês, né? É uma réplica maior da bolsinha de Davi. Tinha a funda, onde ele colocava a pedrinha, né? E as pedrinhas dele. As pedrinhas dele. Davi pegou isso, olhou bem para a cara feia do gigante e falou: olha, quem é você para afrontar, gigante, para afrontar, para fazer mal para o povo de Deus? Quem é você? Você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti
em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, Davi sabia que quem ajudava ele nas batalhas difíceis da vida era o Senhor. Davi pegou sua funda naquele momento, girou, girou, girou e acertou uma pedra bem na testa do gigante, bem no meio da testa. Imagina, uma única pedra. E Davi acertou. Sabe por que Davi acertou? Porque Davi sabia quem protegia a vida dele. Por isso Davi tinha muita coragem. Lembra que a tia falou semana passada? Não precisa ficar com medo. Tem gente que tem medo, por exemplo, do escuro, tem medo de bicho, tem medo de ir pro dentista, enfim, tem medo de se mudar, tem medo de algumas coisas. Mas eu quero te falar hoje, assim como eu falei na semana passada, não importa o seu tamanho, não importa a sua idade, você precisa conhecer de verdade Deus na sua vida e saber que Ele em todo tempo está te protegendo e te dando coragem. Seja corajoso, tudo bem? Semana que vem, a tia vai contar uma outra história que não é de Davi, não é do Golias, não é do urso, não é do leão. Mas eu quero que você fique animado e crie expectativa no seu coração. Para a semana que vem a gente está fechando esse assunto da coragem. E a tia quer saber que você é uma criança muito corajosa, que vai se defender, que vai defender a sua família, a sua escola, tudo que você tem você vai defender, porque Deus, Ele é contigo. Tudo bem? Então, olha, seja forte, seja corajoso. Ia esquecendo uma coisa muito importante. Tem que ter coragem também, sabe para quê? Para contar para a mamãe, para o papai, para quem cuida de você, tudo o que acontece contigo. Agora a gente está usando muito celular para poder ter aula, né? Às vezes você fica jogando. Então, às vezes alguém pode puxar uma conversa com você que é alguém que você não conhece. Então, não pode conversar com desconhecido, tem que ter coragem para falar para a mamãe, falar para o papai, mostrar, olha aqui, ó, tem alguém me chamando para conversar e não dá conversa, não dá ideia. Tenha coragem para falar sempre a verdade para o papai, para a mamãe, para a vovó, para quem cuida de você. Tenha coragem. Outra coragem que a gente tem que ter também é para não deixar ninguém mexer no nosso corpo. Não pode deixar ninguém que não seja o nosso papai, nossa mamãe, quem cuida da gente, mexer no nosso corpo. Nosso corpo é nosso, foi Deus que deu. E quem pode mexer na gente, cuidar da gente, é só os nossos responsáveis. Tudo bem? Então seja corajoso, seja corajosa e que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Em nome de Jesus. Beijo, beijo, beijo. Tia tá morrendo de saudade. Tchau, 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 tchau.